Olá, hoje é o dia 2 do nosso devocional. Estamos estudando o livro de Romanos, que é uma carta, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, e com um objetivo muito especial de entendermos quem somos em Cristo. Então ontem nós entendemos, no primeiro dia, que o justo ele vive pela fé, e se você ainda não assistiu, tá disponível aqui no canal para você assistir. E hoje nós vamos começar com uma pergunta, que Paulo faz no capítulo 2. Hoje vamos estudar o capítulo 2 e 3, e vamos começar com Paulo faz uma pergunta, que nos confronta, mas muito importante para entendermos quem somos em Cristo. Por que temos tanta facilidade em enxergar o pecado dos outros e tanta dificuldade em enxergar o nosso pecado? Mas vamos só entender o contexto aqui, A gente sabe que essa carta foi enviada para a igreja de Roma, e a igreja de Roma ela era formada por judeus e gentios, que eram os não-judeus. E havia uma tensão entre esses dois grupos, Os judeus eles cresceram conhecendo a lei de Moisés, muitas vezes se consideravam espiritualmente superiores. Eles olhavam os gentios e pensavam, eles são pecadores. E do outro lado, muitos gentios recém-convertidos passaram a olhar os judeus com um certo desprezo, por causa da hipocrisia de alguns deles. Então Paulo ele começa a construir um argumento. Ele mostra o pecado evidente dos gentios, o pecado da idolatria, o pecado da rebelião contra Deus. Ontem eu não mencionei isso aqui, mas se você ler o capítulo 1, você vê que tem uma parte que fala da ira de Deus contra a humanidade. Nesse momento, Paulo está se referindo aos gentios. E Paulo fala especialmente para aqueles que rejeitaram a Deus, mesmo tendo evidências suficientes de sua existência. Enfim, e quando o judeu termina de ler, provavelmente ele pensou, isso mesmo. Esses gentios merecem o juízo de Deus. Então Paulo ele surpreende, no capítulo 2, quando ele vai dizer... você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. É como se Paulo dissesse assim, você apontou o dedo para eles, mas agora olha para você mesmo. Então assim, o problema não era o julgamento em si, o problema era a hipocrisia. Então quando Paulo ele diz, no capítulo 2, você que está julgando os outros também é culpado, o objetivo de Paulo não é apontar o dedo, apenas para os gentios, mas que mostrar que todos precisam, da graça de Deus, pois todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Então, em Romanos 1, a gente vê os gentios, sendo advertidos ali por alguns pecados, mas em Romanos 2, Paulo também adverte os judeus, contra o pecado deles, e em Romanos 3, o capítulo 3, ele vai chegar à conclusão de que todos pecaram e todos precisam da graça de Deus, todos precisam de Jesus. Essa sequência é fundamental, para entender a carta. Paulo primeiro mostra o diagnóstico do pecado universal, para depois ele apresentar a solução, que é a justificação pela fé em Cristo. Paulo ele não está dizendo que todos nós cometemos exatamente os mesmos pecados, O que Paulo está dizendo é que todos nós carregamos uma natureza pecaminosa. Às vezes olhamos para alguém que, por exemplo, cometeu um adultério, com um cônjuge, uma mulher que traiu o marido que traiu a mulher, cometeu um crime, que consideramos gravíssimos e pensamos, eu jamais faria isso. Mas esquecemos que Deus também chama de pecado orgulho, inveja, a fofoca, arrogância, falta de perdão. Nós nos acostumamos a classificar pecados como pecados grandes e pecados pequenos. Mas Deus vê todos eles como uma evidência de que o coração humano ele necessita desesperadamente de um Salvador. E então Paulo faz uma afirmação que muda tudo. Em Romanos 2,4 ele diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E que versículo lindo. Não é o medo que produz uma transformação verdadeira em nós, mas a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E então, quanto mais a gente compreende, que Deus ele foi misericordioso conosco, quanto mais a gente crê nessa verdade, mais o nosso coração deseja abandonar o pecado. Mas existe um perigo, quando reconhecemos que somos pecadores. Podemos cair em dois extremos, E o primeiro é pensar o seguinte, a gente reconhece, que um pecado nosso que tem, se repetido ali, por exemplo, a mentira ou a inveja. E aí a gente pensar assim, mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo fala mal de outras pessoas. Todo mundo mente de vez em quando. Não é tão grave, Tentando minimizar o pecado. E isso é um grande perigo. E o segundo extremo é o sentimento de condenação, A partir do momento que a gente identifica um pecado em nós, um erro, algo que a gente gostaria de mudar, e a gente fica se condenando, eu sou a pior das pessoas, Deus nunca vai me aceitar assim, não existe esperança, pra mim mais. Isso também não vem de Deus, Esse sentimento de condenação. E aí, por isso que Paulo continua dizendo, aí a gente vai partir lá vocês podem ler, o capítulo 2 inteiro, mas a gente vai partir agora pro capítulo 3, O objetivo desses vídeos é que eles se encaixem em 10 minutos, Então eu não vou me estender muito, mas eu quero que a gente consiga entender, quem verdadeiramente, quem nós somos em Cristo, Esse é o objetivo do vídeo, através do estudo dessa palavra. Então agora eu vou pular lá para Romanos 3,
3:23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E essa passagem, ela é muito clara, né? Todos pecaram, todos. Não existe uma categoria de pessoas boas e outra categoria de pessoas ruins. Existe apenas uma categoria: pecadores que necessitam da graça de Deus. E desde pequena essa realidade ela aparece em nós, né? Quando fala todos, é todos mesmo, né? Eu lembro de uma situação que eu vivi quando eu era criança, né? A minha infância ela foi uma infância bem desafiadora para os meus pais na questão de comportamento, né? Eu sempre fui uma criança que batia em outras crianças, mordia, né? Meus pais tinham um problema assim na escola, né? Com essa questão do meu comportamento. E eu tenho uma lembrança na minha mente de estar com algumas crianças ao redor de uma piscina na escola, né? Olhando o jardim. E eu me lembro de um pensamento que veio à minha mente. Eu pensei, eu vou empurrar esse menino na piscina. E assim eu fiz, né? E eu devia ter uns 6, 7 anos. E eu me lembro exatamente do pensamento que veio à minha mente. E ninguém precisou me ensinar aquilo. E por que, né, que eu tô compartilhando essa minha experiência de quando eu era pequena, né? Para que a gente entenda que todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Desde que o pecado ele entrou no mundo por meio de Adão e Eva, toda a humanidade passou a nascer com uma natureza inclinada ao pecado, né? Isso não significa que um bebê ele já tenha cometido pecado, mas que todos nós nascemos com uma tendência natural de querer viver longe de Deus, né? De querer viver do nosso próprio jeito. É por isso que ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, a desobedecer, a ser egoísta. Essas atitudes elas surgem naturalmente por conta do pecado, tá? E por isso que todos nós precisamos de Jesus, né? Ele não veio apenas perdoar os nossos pecados, mas transformar a nossa natureza em uma nova vida. Então todos nós precisamos aprender o caminho da verdade, porque todos precisamos de Jesus, né? Essa verdade ela não existe para nos humilhar, existe para nos colocar todos no mesmo lugar, aos pés da cruz. E é ali que o religioso, o incrédulo, o moralmente correto, aquele que tem uma vida completamente destruída, essas pessoas descobrem que precisam exatamente da mesma coisa, da graça de Deus, né? E Paulo conclui dizendo em Romanos 3:28, ele diz assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Essa é a nossa esperança, né? Não somos salvos porque obedecemos perfeitamente. Somos salvos porque Cristo obedeceu perfeitamente em nosso lugar, né? E a pergunta que eu quero deixar, né, para você refletir: você tem minimizado o seu pecado, permitido que a culpa faça, né, você achar que está longe demais para ser alcançado por Deus? Então, hoje, Deus convida você a abandonar esses dois extremos e descansar na graça dele, na graça de Deus, né? Porque todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus, mas através de Cristo, né, fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, que tudo isso, né, nos ensina sobre nossa identidade, né, nos revela sobre quem nós somos em Cristo. Que eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Sou uma pecadora, né, que foi alcançada pela graça de Deus. A minha identidade, ela não está nos meus pecados, nos meus acertos, ela está em Cristo. Eu não preciso viver me comparando com as pessoas, nem tentando provar que sou boa o suficiente, como se os meus erros eles fossem maiores do que a graça de Deus, né? Em Cristo eu reconheço a minha condição de pecadora, mas também eu recebo a maravilhosa notícia de que eu fui justificada gratuitamente pela graça de Deus. Eu sou alguém que precisa desesperadamente de um Salvador pela fé em Jesus. Foi recebida, perdoada e amada por Deus. Essa é a verdade que transforma o nosso coração. Porque quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu deixo de olhar para os outros com orgulho, eu deixo de olhar para mim mesmo, né, com um sentimento de condenação. Eu começo a olhar para a cruz, onde todos nós encontramos a mesma esperança. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Vamos orar para finalizar. Pai, obrigada, porque hoje o Senhor nos lembrou que todos nós dependemos da Tua graça. Livra-nos, Pai, de todo orgulho que nos faz achar que somos melhores que os outros. Livra-nos também de toda condenação que muitas vezes nos faz com que nos achemos tão ruins, Pai, que não conseguimos nos achegar a Ti. Nos dá um coração humilde, disposto a reconhecer os nossos pecados, Senhor, e nos arrepender todos os dias. Que possamos viver todos os dias confiando não nos nossos méritos, Pai, mas na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.